Olá, amantes da verdade. Vimos no vídeo 1 dessa série que a profecia de Jesus registrada em Lucas capítulo 21, versículos 20 a 24, teve um cumprimento literal no ano 70 depois de Cristo, com a destruição da cidade de Jerusalém e com o exílio do povo judeu pelos romanos. No entanto, no final da profecia, Jesus cita Jerusalém, não como a cidade geográfica e nem como o povo judeu, mas em referência à dinastia de reis descendentes de Davi, que reinavam em Jerusalém. Relembramos também que o pacto davídico foi uma aliança entre Deus e Davi, onde Deus prometeu que um filho da linhagem de Davi possuiria o trono para sempre. Vejamos a profecia em evidência. Lucas capítulo 21, versículo 24, diz: "E Jerusalém estará sendo pisada pelos gentios, até serem completados os tempos dos gentios." Tal citação indica que essa Jerusalém, isto é, a dinastia de reis davídicos, seria pisada pelas nações, ou segundo algumas traduções, pelos gentios ou os não-judeus. Essa é a parte 2 da nossa análise. O que significa esse pisoteio, afinal? Continue conosco nessa emocionante análise bíblica, no entendimento do significado do fim dos tempos dos gentios em 1914, o ano da entronização do nosso Rei Jesus Cristo nos céus. Deixem um like e não se esqueçam de inscrever-se no canal para não perder nenhum vídeo. Após a vinheta, vamos ver juntos essa parte da explicação. Fique conosco. Muito bem. Agora que sabemos que Jerusalém é a sucessão de reis que reinavam em Jerusalém em nome de Jeová, vindos da linhagem de Davi, vamos entender o que significa essa linhagem ter sido pisada pelas nações. Veremos esse tópico debaixo do seguinte escopo. 1. O que significa Jerusalém ser pisada? Por que Jerusalém foi pisada? 3. Como ela foi pisada pelas nações? 4. Quando ela foi pisada pelas nações? 5. Quem são essas nações que pisaram Jerusalém? Começando pelo primeiro tópico. O que significa Jerusalém ser pisada? A Bíblia usa a expressão pisar para se referir a algo que é levado ao fim, à destruição, que sofre alguma espécie de avaria, dano ou desolação. Por exemplo, em Isaías 5, 5 e 6, lemos a respeito da nação rebelde de Israel. Derrubar-lhe-ei o muro para que seja pisada, e de todo a destruirei. Aqui relacionou o pisar com a destruição. Em Lucas 10 e 19, Jesus usou o termo pisar também de maneira simbólica, significando superar situações difíceis, como que pisando ou destruindo serpentes e escorpiões. Também em Apocalipse 11:2, vemos nações pisando a cidade santa. Isto é evidentemente uma referência à Nova Jerusalém, mas usa-se tal expressão no sentido de causar dificuldades ou danos. Em harmonia com isso, observe como algumas traduções da Bíblia parafrasearam o verbo pisar em Lucas 21:24. Será conquistada e pisada, conquistarão Jerusalém, estará sob o domínio dos estrangeiros. Assim, a linhagem davídica de reis que reinava em Jerusalém sofreria um dano, ou seja, seria pisada, interrompida. Ora, mas o pacto davídico não era a respeito de uma linhagem de reis eterna? Por que agora seria interrompida? O pacto divino falhou? Não. Vamos elucidar isso à medida que avançamos nossa análise nessa série. Conclusão. O que significa Jerusalém ser pisada? Significa ser levado a um fim, sofrer um sério dano. Agora vejamos. Por que Jerusalém foi pisada? Lamentações 1:8 explica: Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Com base nisso, Jeová precisou ajustar contas com essa Jerusalém infiel, como podemos ver também no 2 dos Reis 23:27. Jeová disse: removerei também a Judá de diante de mim, como removi a Israel, e rejeitarei a cidade de Jerusalém que escolhi, e a casa da qual eu disse: o meu nome estará ali. Conclusão.
Foi por causa da infidelidade dessa linhagem real que Jeová, por meio de nações gentias, pisou Jerusalém, como diz, em um tom melancólico, de Lamentações 1,15. Vamos ler. O Senhor pisou como num lagar a virgem filha de Judá. O tópico 3 corresponde a como. Como Jerusalém foi pisada pelas nações. Lamentações 1,3 diz: Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão, habita entre as nações. Foi dessa maneira que Jeová pôs fim à linhagem real ao trono de Davi. Ou seja, a partir deste exílio, não haveria mais nenhum rei reinando em Jerusalém que reinasse em nome de Jeová na terra. Em seu lugar, Jerusalém seria dominada pelas nações gentias, isto é, por povos e reis não-judeus. O segundo dos reis, 21, 10 e 12 a 15 dias. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eis que hei de trazer tais males sobre Jerusalém e Judá. Eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato. Elimina-a e o emborca. Abandonarei o resto da minha herança. Entregá-lo-ei nas mãos de seus inimigos. Servirá de presa e despojo para todos os seus inimigos. Porquanto fizeram o que era mal perante mim e me provocaram a ira. Conclusão. Como ela foi pisada pelas nações, Jerusalém perderia a proteção de Jeová por meio de reis da descendência de Davi, sendo destruída e levada a um exílio em terras estrangeiras. Ponto 4. Quando Jerusalém foi pisada pelas nações? Quando é que se deu este exílio e a partir de quando Jerusalém deixou de ter um rei da linhagem de Davi reinando em nome de Jeová? O capítulo 1 de Mateus, a partir do versículo 6, traz a linhagem real de Judá, dos reis descendentes de Davi. Assim podemos saber quando essa linhagem veio a ser interrompida. Vejamos, Davi gerou Salomão, e assim seguimos a leitura até aqui, no versículo 11. Olha, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Vemos aqui que a linhagem real por meio de Davi e Salomão foi interrompida em Jerusalém na época da deportação para a Babilônia, e que isso se deu durante o reinado de um dos filhos de Josias. Em 1 das Crônicas 3:15 e 16, vemos que além de Jeconias, mencionado em Mateus 1:11, o rei Josias havia gerado também outros filhos, e Zedequias é mencionado como um dos filhos de Josias. Atenção a esse nome, Zedequias. É justamente Zedequias, filho de Josias, que reinava em Jerusalém quando houve o exílio babilônico, de modo que a linhagem real ao trono davídico veio a ser interrompida no reinado desse rei. O segundo dos reis, 25, 1 a 3, depois 6 e 7, diz: Sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército. Aqui vemos quando Jerusalém foi sitiada. Foi no 9º ano do rei Zedequias. Vemos também quem conquistou Jerusalém. Foi Nabucodonosor. Continuando a leitura. A cidade ficou sitiada até o 11º ano do rei Zedequias, aos 9 dias do 4º mês. Então o tomaram preso e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, o qual lhe pronunciou a sentença. Aos filhos de Zedequias mataram à sua própria vista, e a ele vazaram os olhos. Ataram-no com 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Então Jerusalém ficou sitiada até quando? Até o 11º ano do reinado de Zedequias, no 4º mês, que corresponde no calendário gregoriano ao mês de julho. E foi assim, depois de 19 meses de cerco, que Zedequias foi capturado e seus filhos foram mortos, de modo que não pudesse haver uma sucessão natural ao trono em Jerusalém por meio deles. Mais tarde, o próprio Zedequias também foi morto em Babilônia, como fica evidente ao lermos o texto de Ezequiel 17:16. Então quer dizer que a linhagem real foi interrompida em Jerusalém no 11º ano do reinado de Zedequias, no 4º mês? Foi nessa data que o pisar de Jerusalém começou? A resposta é não. Por quê? Vejamos o que diz outra profecia relacionada a Jerusalém, registrada em Ezequiel capítulo 21, versículos 26 e 27.
Máxima atenção a essa profecia, pois ela é peça-chave nessa análise, e vamos usá-la mais vezes no decorrer dessa série. O texto diz: Assim disse o soberano Senhor Jeová: remove o turbante e retira a coroa. Esta não será a mesma. Põe no alto o rebaixado e rebaixa o que estiver no alto. Uma ruína, uma ruína, uma ruína a farei. Também quanto a esta, certamente não virá a ser de ninguém, até que venha aquele que tem o direito legal, e a ele é que terei de dá-lo. Essa profecia indica que o pisar de Jerusalém não envolvia apenas a remoção da coroa, mas também deveria haver a ruína, isto é, a destruição daquela cidade, que se tornaria ruínas. Assim, um evento duplo marcaria o início pisar de Jerusalém. Duas coisas precisavam ocorrer, duas condições para se iniciar o pisar. E uma, a remoção da coroa ou a captura do rei. E dois, a destruição da cidade, que se tornaria uma ruína. Afinal, quando isso veio a se cumprir? Preste atenção no que aconteceu após Nabucodonosor capturar Zedequias. Embora tivesse capturado Zedequias e uma grande parte dos habitantes de Jerusalém, Nabucodonosor, o conquistador de Jerusalém, havia permitido que alguns dos humildes da terra permanecessem em Jerusalém sob a governança de Gedalias, que ele mesmo havia designado em Mispa. Porém, Gedalias veio a ser morto, e todos os judeus que haviam permanecido em Jerusalém ou foram mortos ou fugiram para o Egito, deixando assim Jerusalém completamente desolada e desabitada. Vejamos o segundo dos Reis, capítulo 25, versículos 22, 25 e 26. Quanto ao povo que ficara na terra de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que o deixara ficar, nomeou governador sobre ele a Gedalias. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael de família real, e 10 homens com ele, e feriram Gedalias, e ele morreu, como também aos judeus e aos caldeus que estavam com ele em Mispa. Então se levantou todo o povo, tanto os pequenos como os grandes, como também os capitães das tropas, e foram para o Egito, porque temiam aos caldeus. Foi nesse exato momento que Jerusalém passou, não apenas a não ter um rei davídico reinando em nome de Jeová, mas também a não possuir mais nenhum habitante nela, ficando completamente desolada. Veja essa tabela com as datas que vimos até agora. Vimos quando começou o cerco em Jerusalém. Vimos que no fim do 4º mês, isto é, de julho, o rei Zedequias foi capturado. E por fim, vimos que no 11º ano do reinado de Zedequias, em meados de outubro, Jerusalém ficou totalmente desolada, vazia, quando todo o povo foi levado cativo. Essa linha do tempo acontece em que ano? No ano de 607 antes da Era Comum, ou antes de Cristo. Não se apresse em dizer que foi no ano de 587, como a cronologia secular diz. Vamos ver como a Bíblia atesta o ano de 607 em vídeos futuros. Conclusão. Quando Jerusalém foi pisada pelas nações, a profecia de duplo cumprimento de Ezequiel, capítulo 21, mencionava 1. A remoção da coroa, isto é, a captura do rei Zedequias. 2. A destruição de Jerusalém, que se tornaria uma ruína e inabitada. Isso aconteceu em outubro do ano de 607 antes da Era Comum. Quinto tópico. Quem são essas nações que pisaram Jerusalém? Começou com Babilônia durante o período do exílio. Depois vemos que Jerusalém passa a ficar sob jurisdição do Império Persa, como descrito em Esdras 7:1, e assim sucessivamente, nação após nação passa a ter o domínio sobre Jerusalém. Mas nenhum rei em nome de Jeová, isto é, da linhagem de Davi, é descrito como reinando em Jerusalém. Tanto é que nos dias de Jesus, quem reinava sobre os judeus? Herodes. Herodes era quem reinava em Jerusalém, tendo sido designado pelo Senado romano, conforme diz a nota de Mateus 2:1 na Bíblia Tradução Ecumênica, indicando assim que Jerusalém estava nesse período debaixo do jugo romano. Veja Mateus 2:1. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém.
Era dessa forma que Jerusalém estava sendo pisada pelas nações, pois ela não mais estava sob o domínio dos reis da dinastia de Davi. Pois bem, até aqui entendemos diversos tópicos sobre essa parte da profecia. 1. Vimos o que significa Jerusalém ser pisada. A saber, significa ser levado a um fim, sofrer um sério dano. 2. Por que Jerusalém foi pisada? Porque o povo foi infiel, a começar pelos reis descendentes de Davi. 3. Como seria esse pisoteio? Jerusalém perderia a proteção de Jeová por meio de reis da descendência de Davi. 4. Muito importante é saber quando esse pisoteio começou. Vimos que foi quando o último rei da linhagem de Davi foi derrotado, o povo exilado e Jerusalém desolada. Isso foi em outubro do ano de 607 antes da Era Comum. 5. E por fim, vimos quem pisou a dinastia de reis de Jerusalém. A começar pelos babilônios, Jerusalém foi subjugada pelos persas, gregos, romanos e assim por diante. Agora, antes de concluir, vejamos o que alguns antagonistas alegam referente a essa parte da profecia. O principal argumento vem do fato do verbo estar no futuro, quando Jesus disse, será pisada. Isso não indicaria que o pisoteio começou lá atrás, com a captura e morte de Zedequias em 607 a.C. Será mesmo? Vamos refutar essa objeção por 3 meios: uma ilustração, uma comparação bíblica e uma análise gramatical. Primeiro, uma ilustração. O verbo no futuro pode se referir a algo que já é realidade. Se alguém diz, eu trabalharei nesta empresa até me aposentar, tal fraseologia admite que o falante já esteja trabalhando na empresa há algum tempo. Segundo, uma comparação bíblica. Lemos no Salmo 146, 10. Jeová será rei por tempo indefinido. Significa isso que até então Jeová não era rei? Lemos em outro salmo, o Salmo 97, versículo 1. O próprio Jeová se tornou rei. Júbile a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Ora, Jeová se tornou rei. Evidente, portanto, que os tempos verbais devem ser avaliados com mais critério e em função de todo o contexto histórico e bíblico. No caso da profecia de Jesus, será pisada deve ter um entendimento mais amplo também. Terceiro, a gramática. A expressão grega será pisada é stai patomene, constituída de 2 verbos. O primeiro, traduzido por será, está no tempo futuro do indicativo, e o segundo, traduzido por pisado, está no particípio presente da voz passiva. A Bíblia, tradução literal do texto tradicional, que estamos usando nessa série, verte do seguinte modo esse versículo: Jerusalém estará sendo pisada. Tal locução verbal descreve, pois, perfeitamente bem uma situação que já estava em progresso. O professor de grego do Novo Testamento, William Carey Taylor, explica sobre essa regra gramatical. Futuros perifrásticos se formam com estará sendo e o particípio presente salientando a ação durativa. Ou seja, o erudito explica que essa regra gramatical forma um tempo futuro composto, em que ser no futuro é combinado com um particípio do presente para indicar uma ação futura em andamento. Olha o que diz a nota de Lucas 21:24 na Bíblia de Estudo, King James Version. Ela diz, na verdade, Jerusalém já vinha sendo dominada por nações gentias há vários séculos, e essa dominação ainda seria pior com a devastação dos romanos. Portanto, o fato do verbo ser em um estado futuro não invalida nosso entendimento. Esse tempo verbal suporta tranquilamente o entendimento de algo futuro, já em andamento. Neste caso, o pisoteio já havia iniciado no ano de 607 a.C. Conclusão do vídeo. Quando Jesus disse em Lucas 21:24 que Jerusalém seria pisada pelos gentios até se completarem os tempos dos gentios, ele estava dizendo que os gentios, ou seja, os povos não judeus, tomariam o trono de Jerusalém. Esse pisoteio das nações gentias ocorreria até quando? Até que se completasse o tempo dos gentios. Afinal, até quando Jerusalém seria pisada pelos gentios? O que aconteceria no final desse período?
Vamos ver isso nos próximos vídeos. Não deixem de deixar os seus comentários, suas dúvidas ou opiniões. Deixem um like no vídeo. Inscrevam-se no canal para não perder nada por aqui. Essa série vai ficar cada vez mais interessante. Estamos só começando. De seus amigos e irmãos, o Publicador do Reino.